Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Aqui falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, trazendo assuntos relacionados ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pode mandar pelo nosso WhatsApp, número 51 985 946 773. E hoje vamos falar sobre direito comercial, mais precisamente aí sobre questões ainda relacionadas ao imposto de renda. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, o contador, mestre em economia, Evaneiro Aguiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazermos aqui esclarecimentos. Neste momento, pós-imposto de renda, vamos trazer aqui esclarecimentos que muitas pessoas têm agora. Entreguei minha declaração, o que eu faço? Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é o Lucas, mandou para nós. Eu entreguei a minha declaração do imposto de renda, mas estou preocupado se está tudo certo. Como posso verificar se a minha declaração foi processada corretamente, Evaneiro? Obrigado, Lucas. Provavelmente a resposta que eu darei para você aqui servirá para muitas dúvidas que os nossos telespectadores têm. E felizmente hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é a senha do gov.br. Essa senha, para quem tem nível prata ou ouro, permite realizar uma série de serviços e consultas, não apenas no imposto de renda para os aposentados, uma série de outras funcionalidades que esta senha importante tem. Por que eu digo isso? Porque através de alguns serviços que a Receita Federal oferece, como através do app que pode ser baixado e instalado no seu celular, que é o Receita Federal, ali dentro tem um serviço chamado Meu Imposto de Renda, que acessando com a senha importante do gov.br, é possível consultar o status da sua declaração, se ela foi processada, se já está na fila de restituição, se já foi encaminhado para a restituição, se está com uma pendência. Tá? Então, através desse serviço, Meu Imposto de Renda, pode ser feita esta consulta. Também através do computador, lá na internet, no ECAC da Receita Federal, também logando com o GovBR, tem lá o serviço Meu Imposto de Renda e tem todas essas consultas podem ser feitas. Inclusive, se aparecer pendente, pode fazer uma retificação da declaração. Essa pendência, ela aparece logo em seguida após o envio da declaração ou demora um período para te aparecer uma pendência? Essa pergunta é bem pertinente, João. Normalmente, quando a declaração aparece em fila de restituição, ali já significa que já foi processada. Em processamento, significa que a sua declaração ainda está sendo analisada. E em fila de restituição, significa que já foi analisada. Então, tem umas etapas que o status da declaração permite a gente acompanhar essa situação. Mas, via de regra, entregando a Receita Federal, fazendo esses cruzamentos ágeis, normalmente ali pelo início do final do prazo, no caso, o prazo foi 30 de maio, já nas primeiras semanas de junho já saberá o status de processamento da declaração, inclusive se já está em malha, João. Você ouviu falando da senha do gov.br, né, que é uma senha que tu pode acessar muitos serviços do governo, né? E tem pessoas que têm dúvidas, como é que faz essa senha? É algo simples de fazer? Eu, que trabalho diariamente, entendo que é relativamente simples. Basta que a pessoa tenha um acesso a um celular que tenha esse aplicativo gov.br instalado, então
instala o aplicativo no celular. Algumas pessoas que não têm muita intimidade com a tecnologia, com o uso de tecnologia, de informática, poderá ter alguma dificuldade. Aí, alguma pessoa de confiança pode lhe auxiliar a fazer a instalação disso no seu celular ou computador. Mas, tendo isto, é possível a pessoa, então, criar, num primeiro momento, o nível bronze, que permite poucos serviços, algumas consultas diretamente no aplicativo do Gov, onde ela vai informar os seus dados cadastrais e criar uma senha numérica. Para melhorar a segurança, é possível, então, através do aumento do nível de segurança diretamente lá nesse cadastro que ela já fez no Gov, e pode ser, inclusive, com o login com a sua instituição bancária. Já no início, é possível fazer o login com o cadastro do seu banco. Então, é utilizado os dados da sua conta bancária e a senha do banco para aumentar para o nível prata. Também, se a pessoa tiver o título já com a biometria cadastrada, já vai para o nível ouro. Se a pessoa tem a carteira de habilitação digital, já vai para o nível ouro. E se a pessoa tem o seu certificado digital, também vai para o nível ouro. Então, tem algumas etapas para garantir esse nível de segurança. Eu entendo que é algo importante, faz uma vez, já está garantido ali que o seu nível de segurança. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Fernanda. Recebi uma notificação de que a minha declaração caiu na malha fina e identifiquei o erro. Como posso resolver essa situação, Ivanismo? Neste caso, a sugestão que eu dou, uma vez que já foi identificado, e se você ainda não recebeu a notificação da Receita Federal, é realizar a retificação da declaração. Esta retificação ela vai, então, substituir os dados da declaração original e com os dados corretos. Então, faça o ajuste desta informação e faça, se for pelo programa, a transmissão desta declaração, guarde, então, o recibo e a declaração. Se for uma consulta online, é possível fazer a retificação diretamente lá no serviço Meu Imposto de Renda, corrija os dados, faça a transmissão e aguarde o novo processamento. Muito bem, agora temos a pergunta do Ricardo. Entreguei a minha declaração e estou aguardando a minha restituição. Quando e qual valor será restituído? Há alguma atualização sobre isso, Evanildo? Sim, é possível, e aí sem a senha do gov.br, que é um dos poucos serviços que a gente tem, que não necessita da senha, mas através de uma consulta direto no site da Receita Federal, chamado Consulta Restituição, em que pela Receita Federal são solicitadas algumas informações pessoais, feita esta verificação, faz a consulta e já é possível saber se está em fila de restituição, em pendência. Porém, isso não vai indicar o valor a ser restituído e, se tiver com pendência, não vai dizer qual é a pendência. Por isso, o serviço Meu Imposto de Renda, tanto no app da Receita Federal quanto lá no ECAC, é necessário para saber exatamente o valor da restituição. Bom, agora temos a pergunta da Beatriz. Quais documentos devo apresentar ao fisco se for solicitado, Ivanildo? Uma vez que a pessoa cai em malha fina, ela tem algumas opções. A primeira é, se ainda não recebeu a notificação da Receita Federal, é fazer a retificação e transmitir. E esperar um novo processamento. Uma vez que ela cai em malha fina e está tudo certo na sua declaração, virá uma intimação ou notificação da Receita Federal com uma lista de documentos. Então, essa lista de documentos, e às vezes ela é mais ampla do que aquele erro que gerou a malha fiscal. Então, a Receita Federal, uma vez que a pessoa caiu em malha fina, ela pode dar uma lista de todas as informações constantes na declaração. Aí eu cito os informes de rendimentos, tanto de fontes pagadoras, de aluguel, quanto informações bancárias, doações recebidas, comprovantes de pagamento, que normalmente é um dos principais itens que faz cair em malha fina, todos os comprovantes, despesas médicas,
despesas com dentistas, psicólogos, contas hospitalares, ou seja, todos aqueles pagamentos de pensão alimentícia, por exemplo, ter os comprovantes de depósito, recibos, toda essa documentação que a Receita Federal coloca numa lista de informações que ela solicita. Aí é necessário, através de um dossiê digital lá no ECAC da Receita Federal, fazer a apresentação dessa defesa de malha fina. Eu vejo também esse tipo de receita, ela tem evoluído bastante e existe já a declaração pré-preenchida, que já vem já com as informações pré-preenchidas pela Receita Federal. E tem casos já que eu vi de pessoas que caíram em malha fina, apesar de ter acatado integralmente as informações que vieram da Receita. Isso é possível? É muito possível, e o que a Receita justifica é que aquilo que consta lá na declaração, na pré-preenchida, são dados que vieram de outras fontes. Não foi a Receita Federal que forneceu aqueles dados. São as fontes pagadoras, é o cartório, é o banco, o cartório de registro de imóveis, ou seja, são outras fontes que fornecem esses dados para a pré-preenchida. E cabe, então, ao contribuinte conferir, corrigir se estiver errado e ter em mãos toda a comprovação. Então, não é o fato de vir num serviço da Receita Federal a pré-preenchida que a pessoa fica dispensada de ter essa documentação. Inclusive, tem que guardar por 5 anos, o ano corrente mais 5. A gente está em 2025, tem que ter em mãos os dados desde 2021, porque não raros os casos que a Receita, depois que houve já o processamento da sua declaração, a pessoa está tranquila, recebe uma notificação, porque hoje os cruzamentos de dados podem ocorrer retroativos aos últimos 5 anos. É isso que é uma coisa muito importante, né? Porque a pessoa faz a declaração, passou 2 anos, ele se junta papel ou digitaliza no seu computador e já a gente acaba meio que esquecendo isso para depois, mas pode levar até 5 anos para ser chamado pela Receita. Exatamente, 5 anos. Você tem que pegar, apresentar os documentos lá de 5 anos atrás. Bem importante guardar. Bom, temos 1 minutinho para fechar esse bloco, que é uma pergunta da Mariana. Como posso garantir que não cairei na malha fina na próxima declaração? Em 1 minuto. Uma resposta de 1 minuto é meio difícil, João, mas vamos lá. Primeira coisa, use a pré-preenchida, revise, tenha em mãos os comprovantes, tá? E verifique se toda a documentação que está em mãos está na pré-preenchida e vice-versa. Faça a correção utilizando esses documentos. Revise mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, conte com o auxílio de um contador de confiança, que essa pessoa poderá lhe auxiliar esclarecendo dúvidas. Se teve, por exemplo, uma doação recebida, pagamento de pensão alimentícia ou alguma operação imobiliária, mais indicado ainda que a pessoa conte com o auxílio de uma outra pessoa especializada no imposto de renda. Ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando a você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e sucessões, direito imobiliário, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pode mandar pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva aí na sua agenda do seu aparelho celular o nosso número, que é o 51 985 946 773. Hoje aqui estamos falando sobre direito comercial, mais precisamente sobre imposto de renda, ainda isso, passou o prazo, mas ainda estamos falando sobre imposto de renda, que é bem importante, e quem está conosco hoje aqui é o contador Evanir Aguiar, que está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Felipe. Quais são os principais cuidados que os autônomos devem ter ao preparar o carnê-leão mensalmente, Evanir? Muito boa a sua pergunta, que auxiliará muitos autônomos que não cumprem corretamente essa sua obrigação.
Os autônomos, incluindo aqui os profissionais liberais, que têm renda recebida na sua pessoa física por pessoas físicas, ele tem uma obrigação tributária que é calcular mensalmente o imposto de renda devido e pagar no final do mês seguinte. O que o autônomo tem, então, que observar no seu carnê-leão? Em primeiro lugar, todas as receitas, aquelas recebidas em espécie, em dinheiro, recebido via banco, enfim, transferências bancárias, informar essas origens de todas as suas receitas. A gente sabe que a Receita Federal tem este cruzamento de dados com instituições bancárias, que é bem fácil para a Receita Federal saber se aquele valor informado está correto ou não. Segundo, as despesas permitidas pela legislação de serem deduzidas do carnê-leão, porque o carnê-leão ele é benéfico para o contribuinte autônomo, porque o carnê-leão permite, então, que o autônomo deduza algumas despesas permitidas por lei, como, por exemplo, aluguel, energia elétrica da secretária, enfim, alguns dados, algumas despesas são permitidas deduzir. Guardar esses recibos é importante. Também, o autônomo ele tem a obrigação de fazer a contribuição previdenciária, porque o autônomo ele é um contribuinte obrigatório da Previdência Social, então ele deve guardar, então, o seu carnê, né, como a gente chama, do INSS, e guardar aquele comprovante por até 5 anos. Então, esses são os cuidados que o autônomo deve ter. Tem um serviço também da Receita Federal chamado Carnê-Leão Web, onde é apurado, é informado as receitas, essas despesas, tudo é informado lá, e gera, então, esse DARF para fazer o recolhimento. Este serviço do Carnê-Leão Web, ele permite importar junto com a declaração pré-preenchida lá no ano que vem, quando for preparar a sua declaração. Às vezes, às vezes o autônomo ele faz tudo, né? Ele faz a venda, ele executa o serviço, ele faz o marketing, ele faz o financeiro e às vezes falta tempo para ele fazer essa apuração do carnê-leão, até porque tem que ter um conhecimento, tem que se envolver um pouco mais. Qual o profissional que ele pode buscar para auxiliar ele nesse processo, Vanir? O profissional indicado, né, que é aquele que trabalha com o patrimônio, né, com a variação patrimonial das pessoas, é o contador. Sabemos que tem algumas instituições, enfim, que auxiliam, que orientam, né, mas o contador realmente é o profissional habilitado que pode melhor auxiliar os autônomos. Bom, tenho agora a pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte: vendi um imóvel agora em 2025. Como devo preparar a declaração de ganho de capital, também chamado de GCAP, e pagar o imposto, Evanir? Temos alguns cuidados importantes na venda de um imóvel, né? Quando o valor da venda é superior ao custo de aquisição e suas benfeitorias, a gente tem que apurar o ganho de capital. Se a pessoa vender um imóvel pelo custo de aquisição ou menor, não há que se falar em ganho de capital, há que se informar lá no imposto de renda que houve uma venda pelo valor da venda, nome e CPF do adquirente, mas não há ganho de capital. A gente está falando aqui, no caso de uma venda de um valor superior ao custo. Neste caso, lá na declaração, ela é autoexplicativa. Vai informar os dados da declaração, os dados do vendedor, da operação, o valor de custo daquele imóvel, que foi a aquisição, se teve benfeitorias, tem que informar o valor da benfeitoria, e também a operação. Aí que gera algumas dúvidas. A operação é o valor que é recebido. Esse pagamento do imposto no ganho de capital, ele é um imposto pago no mês seguinte ao recebimento. Aí vem algumas dúvidas. Se é a prazo, bom, o imposto vai ser pago a prazo também. E se ultrapassar o ano corrente, como é que é feita a apuração do ganho de capital? Há necessidade de uma nova declaração de ganho de capital, informando, então, a data da operação e a continuidade daquela operação. Esta declaração ela é entregue junto com a declaração de imposto de renda ao fisco. Mesmo que esse rendimento seja isento, também tem que ser informado ao fisco. Eu comprei um imóvel por 100 há 10 anos atrás
e vendi esse imóvel agora por R$ 200 mil. Nesse caso, meu ganho de capital seria 100 mil. Quanto geralmente é o valor que se paga de imposto nesse caso? Ah, esse caso é em torno de 15%. Por que que é em torno? A alíquota é 15%, mas tem na legislação uma permissão de compensação de algumas leis que reduz aí, fica em torno de 13% a 15%. Então, vamos por arredondando, daria uns 15 mil de 15 mil imposto. reais, que pode ser isento, se for o único imóvel da pessoa e valor inferior a 440, ou ainda mais se ela for aplicar esse recurso, esses 200 mil ou parte dele, porque aí o imposto é proporcional ao que ele não aplicou, parte dele na compra de outros imóveis ou outro imóvel em até 6 meses. Então pode ser Por isso isento. tu vê assim, clientes sendo notificados, porque as pessoas vendem imóvel, eles não compram outro, enfim, e esquece de pagar esse imposto aí. Tem como se esqueceu, o cartório exige esse comprovante, ou a Receita vai mandar uma cartinha para ele depois? O que ocorre, João, a Receita não, é declaratório, realmente. O cartório vai informar a Receita e vai informar a venda e quem comprou vai informar de quem adquiriu. Então, há vários cruzamentos aqui. Mas eu digo que principalmente pelo ingresso daquele recurso da venda na conta da pessoa, não vai fechar com a declaração dela. Então, a pessoa recebeu 200 mil reais e não justifica que foi a compra de um imóvel, poderá sim gerar um problema grande. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Gabriela. Recebi uma restituição menor do que eu esperava. O que pode ter acontecido e como posso verificar, Ivanir? Não é incomum a declaração de um ano compensar, que aí pode ter sido o problema, débitos existentes de anos anteriores. Já aconteceu com alguns clientes nossos, em que fomos verificar o que aconteceu. Havia uma pendência de imposto de renda do ano anterior, que a pessoa sofreu ali uma autuação, enfim, e foi então compensado com o imposto a receber desse ano. Mas a melhor forma realmente que nós temos é através da consulta lá no Meu Imposto de Renda, tanto no aplicativo quanto no ECAC da Receita Federal. Bom, temos agora a pergunta da Patrícia. Tenho muitas despesas médicas. Como posso organizar os recibos para a próxima declaração, Ivanir? Muitas despesas médicas, muito bem. Importante é guardar todos esses recibos em uma pasta, um saquinho, separando por tipo de despesa, se é consulta, é odontológico, se é um plano de saúde, se, enfim, é uma conta hospitalar. Uma sugestão que eu dou aqui é tirar uma foto e guardar bem legível em uma pastinha ou digitalizar, se tem essa condição, porque a gente sabe que essas impressões, esses documentos nos dias de hoje, elas somem com o passar do tempo. E se não for guardado, muitas vezes, no local que não tenha luz, enfim, ele pode sumir. E a gente pode ter que apresentar em até 5 anos esses comprovantes. Então, a minha sugestão é organize em uma pastinha, separe tudo direitinho. Eu fico muito satisfeito quando a gente recebe dos nossos clientes aquela pastinha, com toda aquela documentação, com clipes, identificando o que é aquela operação, do que foi, se é uma despesa sua ou se é do seu dependente, porque tem que separar a sua despesa e dos dependentes. Então, e nós, lá na Fortes, onde eu trabalho, nós temos uma prática de digitalizar, salvar em arquivo essa documentação, porque pode ser solicitada em até 5 anos. Despesa médica tem um limite? Tipo, ou não tem limite para poder abater do imposto de renda? Não, não há um limite, né, de dedução do imposto de renda. Não tem limite, né? Claro, tem algumas condições, assim, a pessoa não vai ter mais despesa do que renda, né? Se é uma despesa com medicamento, por exemplo, somente se constar na conta hospitalar, então, mas não tem limite para dedução de despesa médica. Temos a pergunta do Luiz Carlos, talvez seja a nossa última. Recebo rendimentos do exterior. Como posso me preparar para declarar esses rendimentos corretamente, Evanir? Muita gente hoje tem trabalhado muito, o pessoal de tecnologia principalmente, tem trabalhado muito para empresas do exterior, né? Exatamente, João. A gente tem alguns casos e desde 2024, né, que houve essa mudança na forma em que quem tem renda do exterior calcula o imposto. Até 23,
a pessoa tinha que mensalmente, ao receber aquele valor, fazer, então, já recebe em reais, mas se recebe em moeda estrangeira, a conversão para o dólar na data do recebimento e fazer o cálculo do imposto através da tabela progressiva do imposto de renda e recolher já no final do mês seguinte. Desde 2024 mudou e quem recebe renda do exterior deve, então, mensalmente fazer essa conversão para o real, ter a data exata desse recebimento e guardar esses comprovantes dos 12 meses e informar lá na declaração de imposto de renda, que em 25/24 foi lá na ficha de rendimento de pessoa física / exterior, informar mensalmente. É possível também informar o valor do imposto de renda retido no exterior até o limite de 15%, porque esta é a alíquota que quem tem renda do exterior pagará, 15%. É possível essa compensação do imposto pago lá no país de origem do recurso, desde que o Brasil tenha acordo anti-bitributação com aquele país, evitando assim ter que pagar mais imposto. Só não restitui imposto. Evandro, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecendo essa qualificada audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.